Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar mais uma terça-feira aqui nesse lugar que tem nos acolhido, nesse lugar onde nós temos escutado a palavra, esse lugar que tem sido a cada terça-feira um espaço onde nós temos tido experiências muito profundas com o Senhor. Porque Ele tem nos dado a graça de crescer cada vez mais na escuta e na vivência da Sua palavra. Nós queremos colher nessa noite, mais uma vez, a direção dEle para a nossa vida. Porque na obediência do Senhor, nós vamos encontrando o sentido da nossa vida. Hoje a liturgia da palavra nos assegura de que se nós de fato estivermos no Senhor e formos cumpridores da sua orientação, nós seremos felizes e a nossa vida encontrará sentido. Porque na verdade, nós também buscamos isso. Nós buscamos uma vida feliz e com sentido. Porque uma vida infeliz e sem sentido é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma vida que não vale a pena ser experimentada. Mas o Senhor nos deu a vida para ser vivida. Então nós queremos e desejamos uma vida feliz e com sentido. E hoje, quando nós escutamos a palavra, isso é muito forte e muito claro para nós, através do ensino de São Paulo a Tito. A leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, nos abre muitos olhos para viver uma vida feliz e uma vida com sentido. E essa vida feliz e com sentido, ela é fruto de um esforço. Meus irmãos, nós vivemos um grande perigo. E o grande perigo é querer uma vida feliz e com sentido, mas sem esforço nenhum. Queremos uma vida feliz, mas não estamos dispostos a lutar. Nós desejamos uma vida feliz, mas nós não estamos preparados para o sofrimento. Nós desejamos uma vida feliz, mas nós queremos uma vida fácil. Nós não queremos passar pela tribulação, nós não queremos atravessar a noite escura, nós não queremos administrar os ventos que sopram contrário a nós. Mas é preciso entender, e São Paulo nos ajuda hoje a entender isso, uma vida com sentido e uma vida feliz, ela depende muito da nossa disposição para viver todas as realidades que se levantam na construção do nosso caminhar. E São Paulo faz isso hoje, escrevendo a Timóteo, dando algumas orientações muito práticas. Uma vida feliz e com sentido, meus irmãos, é fruto de uma capacidade de renúncia. Uma vida feliz, ela é consequência também de uma vida que passa pelo sofrimento. Uma vida feliz é uma vida também construída nas adversidades. E o grande perigo que nós corremos é querer viver ou querer ter essa vida feliz, mas sem nenhum sacrifício. Nós queremos essa vida feliz, mas nós não queremos passar pelo processo.
E é bonito que São Paulo hoje vai ensinar a Tito coisas muito valiosas, que se nós começarmos a colocar em prática, nós vamos encontrar sentido. E nós vamos construir em torno de nós uma vida feliz. Porque São Paulo vai, na sua fala, doutrinar o nosso coração e a nossa consciência para o bem. Porque uma vida feliz, ela só pode ser construída no exercício do bem, na vivência dos valores. Olha que bonito, São Paulo hoje escrevendo para Tito, diz assim: Tito, ensina os cristãos a viverem bem a sua fé. Ensina a tua comunidade a não desviar do verdadeiro sentido da vida. Tito, abre os olhos do povo, para que eles entendam qual é o caminho. E se nós nos desviarmos desse caminho, nós vamos pagar um preço muito caro, porque nós vamos nos desviar do verdadeiro sentido da nossa vida. E olha que bonito, São Paulo vai dizer: Tito, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Ou seja, Tito, ensina o povo a caminhar segundo as orientações de Jesus. Porque aquilo que Jesus deixou, o caminho que Ele deixou para nós, é o caminho que vai gerar felicidade. É o caminho que vai gerar sentido na sua vida. Então, ensina o povo a não se desviar desta sã doutrina, dessas orientações que são muito importantes para nós. Aí São Paulo vai destrinchar, dizendo assim: a primeira orientação, São Paulo, ele dirige para as pessoas mais velhas. E olha o que São Paulo diz para as pessoas mais velhas, para aqueles que já são adultos. São Paulo diz assim: sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Para nós que somos adultos, para nós que já temos uma caminhada na vida, São Paulo nos deixa este ensino tão valioso. Para nós que São Paulo chama aqui na leitura, daqueles que são mais velhos, sejam sóbrios. Meus irmãos, uma vida feliz é fruto da sobriedade. Uma vida com sentido é fruto da sobriedade. Nós não precisamos de outra coisa senão ser sóbrios para sermos felizes. Então São Paulo nos adverte: sejam sóbrios. O grande perigo que nós corremos é porque, ao invés de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, nós vamos aplicando outras situações, que ao invés de gerar essa vida feliz e com sentido, vai desajustando a nossa vida. São Paulo nos ensinou a ser sóbrios, e nós começamos a entrar numa vida de vícios. Ora, é muito fácil de entender, meus irmãos, se eu quero ter uma vida feliz e com sentido, e para isso eu preciso estar sóbrio, eu preciso ter uma vida sóbria. Se eu me debando para o caminho do vício, minha vida vai perder o sentido, minha vida vai estar desajustada, porque quem vive moldado pelo vício é desajustado. Não tem como a vida de uma pessoa viciada, enquanto ela está dominada pelo vício, não tem como uma vida desta dar certo. Porque o vício tira de nós a sobriedade, o vício tira de nós a razão, o vício limita demais a nossa existência. Então, se eu me desviei do caminho, e ao invés de viver uma vida sóbria, eu vivo uma vida de vícios. Eu me embriago, e por causa da embriaguez, eu gero conflitos.
eu disperso as pessoas que estão ao meu lado, eu magoo e firo as pessoas, eu destruo a minha família. Não tem como uma vida ser feliz se nós estamos dominados pelo vício. Ninguém pode ser feliz se a gente está dominado pelo vício, meus irmãos. Por isso que São Paulo diz, há um preço para ser feliz. Sabe qual é o problema? É porque a gente não quer pagar esse preço. A gente quer ser feliz, mas nós não queremos nos esforçar. Nós queremos que a nossa vida tenha sentido, mas muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos nos endireitar. Nós estamos deixando o caminho que produz a felicidade para caminhar num caminho que gera infelicidade. Aí São Paulo diz para nós: sede sóbrios, meus irmãos, não se desvie da sobriedade, queira estar sóbrio. Nós não precisamos do vício para ser feliz. Meus irmãos, quem foi que disse que nós precisamos do vício para ser feliz? Quem foi que disse que eu preciso do vício para a minha vida ter sentido? Quem foi que disse que eu preciso do álcool para a minha vida ter sentido? Para a minha vida ser feliz? Quem foi que disse que eu preciso da maconha, do crack, da cocaína para ser feliz? Não! Se eu entrar nesse caminho, eu vou construir uma vida infeliz. Uma vida desajustada, não apenas para mim, mas para todos os outros que estão à minha volta. Eu transformo a minha vida no inferno e eu transformo também a vida dos outros no inferno, quando eu saio da sobriedade. Quando eu saio da sobriedade, eu transformo a minha vida, que era para ser feliz, numa vida de infelicidade, numa vida de irrealizações, de uma vida que não tem sentido nenhum ser vivida. Eu estou sempre vítima do vício. Depois São Paulo diz: sede prudentes, sede referências uns para os outros, sede fortes na fé, sejam caridosos e sejam pacientes com aqueles que ainda não chegaram na sua idade, aqueles que ainda são jovens no caminho. Aqueles que são mais velhos precisam ser referência para aqueles que são mais jovens. Agora, meus irmãos, imagine, se nós que somos mais velhos, nós somos uma referência negativa para os mais jovens, isso significa dizer que nós vamos ter também homens e mulheres na velhice desajustados, desvirtuados do verdadeiro sentido da vida. São Paulo ensina para as mulheres, olha que coisa bonita. A primeira coisa que São Paulo fala, dizendo para as mulheres: observem, mulheres, uma conduta santa. Isso é poderoso, minha gente. Observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Isso é bonito demais, minha gente. Para vocês, mulheres, sejam mestras do bem. Olha que coisa forte. Imagine se eu começo a colocar isso em prática no meu exercício. Se vocês, mulheres, começam a colocar em prática, começam a exercitar no ensino do bem, aí São Paulo diz para vocês: ensinem as mais jovens a amarem os seus maridos, a cuidarem bem dos seus filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para com os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que São Paulo coloca nas mãos da mulher um exercício que, se elas começam a colocar isso em prática, elas vão começar a contemplar dentro do seu lar também uma atmosfera de santidade. Se as mulheres tiverem esse juízo que São Paulo fala hoje, com certeza elas vão edificar a sua casa no bem.
ao invés delas colaborarem, elas vão para que a situação da sua família seja desconstruída. Se nós começarmos a ser mestras do bem, nós vamos edificar a nossa casa. Sejam referências. O grande problema, meus irmãos, é que nós estamos deixando isso de lado. Nós não estamos sendo referências no exercício do bem. E nós estamos ensinando aos nossos o que de pior tem em nós. Olha que perigo quando eu ensino lá dentro da minha casa o que de pior tem em mim. Imagine se eu começo a ensinar os lá da minha casa, e principalmente os filhos, a partir daquilo que tem de pior em mim. Os nossos filhos vão crescer entendendo que a gente que nós vamos também e podemos reproduzir o que tem de pior em nós. Se nós aprendemos o que é ruim dos outros, isso significa dizer que nós podemos aprender o que é bom dos outros. Agora tem um problema, é porque nós estamos sempre agindo de forma ruim. Nós estamos sempre dando contra-testemunho. Imagine se eu sou um pai de família, se eu sou uma mãe de família, e eu ensino para os meus filhos coisas que são horríveis. Se lá dentro da minha casa, na educação dos meus filhos, eu não exerço com sabedoria a criação dos meus filhos, eu vou transformá-los em péssimos cidadãos. Imagine se um pai, ele não vive a sobriedade na educação do seu filho, e ele chega dentro da casa, ele chega dentro da sua casa, embriagado, quebrando as coisas, sendo violento no trato com as pessoas. O que é que esse pai está ensinando para o seu filho? Está ensinando o seu filho a ser uma pessoa violenta. Se os pais dentro de casa não têm a sabedoria na educação dos seus filhos, se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, vai crescer uma criança completamente desajustada, porque o pai ensinou uma coisa e a mãe ensinou outra. Não teve sabedoria na educação dos filhos, não houve ajuste entre o pai e a mãe, os dois pensavam contrário e aplicaram duas coisas para os filhos. Os filhos vão crescer sem ter referência. Minha gente, é bonito ser cristão quando a gente entende o nosso papel, porque nós encontramos na direção que a palavra nos dá elementos que são fundamentais para a gente dar certo na vida. E aqui na Sagrada Escritura nós encontramos muitos elementos que nos ensinam a dar certo na vida, a criar os nossos filhos com limites, preparando-os para serem homens fortes no futuro, porque muitas vezes nós estamos formando os nossos filhos para serem fracos. E nós vivemos num mundo que é muito cruel, nós vivemos num mundo que é um mundo muito difícil, e nós devemos preparar os nossos filhos para esse mundo. E de que forma, padre, a gente prepara? Com sabedoria. A gente prepara com sabedoria para que os nossos filhos não sejam inseguros, para que nossos filhos não sejam pessoas medrosas, para que nossos filhos não sejam pessoas dependentes, que não sabem lidar com os nãos que a vida lhe dá. Tem muito jovem hoje
querendo desistir da vida por causa dos nãos que receberam. E sabe por que elas perderam o sentido da vida? Porque dentro de casa ela não foi ensinada a receber o não. Ela pôde tudo, não houve limites na educação desse filho. Nós temos uma responsabilidade que Deus nos deu gigantesca, meus irmãos. E depois nós vamos lidar com todas essas realidades, e elas têm uma raiz dentro das nossas casas. As nossas casas são lugares sagrados. Ei, deixa eu dizer para você, sua família é um lugar sagrado. Lá não pode tudo, porque lá também é uma fábrica de gestar homens bons para a sociedade. Então tua casa é um lugar sagrado. Cuida da tua casa. Cuidado naquilo que você deixa circular dentro da tua casa. A linguagem que circula dentro da tua casa faz a grande diferença na vida dos nossos filhos. Na vida dos nossos filhos. Então, haja com muita responsabilidade. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você importante. Para a gente educar bem, a gente precisa viver bem. Porque se eu não tenho testemunho de vida, eu não tenho autoridade para cobrar do meu filho. Um pai que é alcoólatra não tem autoridade para educar seu filho, quando ele se desvia e quer também se tornar alcoólatra. Não tem, meus irmãos. Se nós quisermos educar com sabedoria e educar com verdade, a partir dos valores do reino de Deus, a gente precisa viver bem. Por isso que para ter uma vida feliz precisa de renúncia, precisa de oferta, precisa de oblação. Nós corremos um grande perigo, e hoje São Paulo, na carta a Tito, nos ajuda muito acerca disso. Ele diz: exortem os jovens a serem moderados, e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade, de ponderação, de palavra sã, irrepreensível. É dado a nós uma missão de ser para o outro testemunha. Por isso que é missão de todos nós viver o Evangelho de Jesus. Porque você que é pai, que é mãe, é chamado a viver o Evangelho dentro da tua casa e reproduzir esse Evangelho dentro da tua casa. Nós hoje temos fundamentos para dizer que a gente precisa abrir os olhos, porque nós temos contemplado uma geração de jovens doentes. Nós temos olhado para os nossos jovens de hoje, para os nossos adolescentes de hoje, e eles surtam facilmente. Eles não sabem lidar com as adversidades. Eles entram facilmente em depressão quando eles passam pelas batalhas da vida, principalmente quando eles não conquistam aquilo que eles queriam. Porque nós não ensinamos eles, quando criança, que o limite é importante, que nem tudo a gente pode ter, porque na vida nem tudo a gente pode ter, a não ser que a gente faça da forma errada, a não ser que a gente burle. Mas nem tudo na vida a gente consegue. Nem sempre a gente vence na vida. Nem sempre a gente consegue aquilo que a gente se projetou. Mas isso não tira de nós o sentido da vida. Nós continuamos lutando da mesma forma. Mas o grande perigo é quando nós esquecemos de dizer isso para os nossos. É quando nós negligenciamos o nosso papel de educadores. Olha o que São Paulo diz a Tito, porque Tito é um educador na fé.
Mas nós podemos atualizar isso na vida daqueles que exercem hoje a função de educar como pai e como mãe. E nós não podemos de forma nenhuma negligenciar isso, porque depois vai custar muito caro. É para nós, meus irmãos. Depois somos nós que vamos lidar com os prejuízos da nossa irresponsabilidade. Então não seja irresponsável na educação do teu filho, nem da tua filha. Seja referência de autoridade para eles, porque nós, filhos, aprendemos sobre autoridade a partir da referência familiar. Nós não podemos inverter os valores dentro da nossa casa, porque quando nós fazemos isso, nós desajustamos a vida da nossa família, e é isso que tem acontecido muitas vezes. A mãe exerce o papel do pai, o pai exerce o papel da mãe, o filho exerce o papel do pai, a filha exerce o papel da mãe. Quando a gente muda a direção, as coisas desandam. Quando a gente modifica os valores de cada situação, nós desajustamos. Cada um dentro da família precisa exercer seu papel com autoridade, com responsabilidade. Porque depois a sociedade vai cobrar a nós o que você, pai, e você, mãe, tem feito com seus filhos. Que tipo de pessoas você está oferecendo para a sociedade? Homens bons, treinados para suportar o sofrimento. Treine seus filhos para suportar o sofrimento, porque um dia ele vai lidar com esse sofrimento. Treine seu filho para receber um não, porque um dia ele vai bater numa porta e a porta não vai abrir. Um dia ele vai fazer o concurso e ele não vai passar. E como ele vai lidar com isso, se ele não foi educado para isso? Forme seu filho para ser um homem forte. Forme sua filha para ser uma mulher forte. Não um homem fraco na sociedade, não uma mulher fraca na sociedade. E nós cristãos temos um modelo poderoso de educar. Esse modelo foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a educar os nossos para serem valentes e guerreiros diante de uma sociedade que massacra, diante de uma sociedade que exclui, diante de uma sociedade que marginaliza. Porque um dia teu filho pode ser um desses marginalizados pela sociedade. E como ele vai lidar com essa realidade? O suicídio está muito ligado a isso. O suicídio está ligado ao processo de uma vida que não encontra sentido. Não encontra sentido por quê, padre? Porque as minhas expectativas foram frustradas. Por que eu não encontro sentido na minha vida? Porque eu estou frustrado. Porque as minhas expectativas foram frustradas. Porque eu me projetei para algo e eu não atingi esse objetivo. Mas eu não fui preparado para administrar o sofrimento na minha vida. Porque o sofrimento é parte da nossa história. Nunca esqueça disso. Se você quer ter uma vida feliz e com sentido, você precisa passar pelo deserto. Você precisa aprender a sofrer. Se você quer ter uma vida feliz e com sentido, você precisa aprender a sofrer, sem a necessidade de achar que tua vida perdeu o sentido porque você está sofrendo. Meus irmãos, e aí nós vamos entender muito bem o que São Paulo diz para Tito hoje. E se nós colocarmos também em prática isso, muita coisa vai mudar na nossa história. Nós da comunidade, desde que o nosso carisma foi fundado, nós trabalhamos com pessoas em situação de risco, em pessoas que
pelas circunstâncias da vida, chegaram num nível de vulnerabilidade. Pessoas que perderam o sentido. Pessoas que se tornaram escravas a um vício e limitaram sua vida. E passou a olhar a vida a partir do vício. E a única coisa que consegue enxergar é o vício. Eu sou o vício. E nós fomos aprendendo ao longo do cuidado a perceber aonde estão as raízes disso. Aonde é que está a raiz disso? Por que que alguém se tornou escravo de algo que destrói a sua vida? Por que que alguém usa algo que destrói? Não só sua vida, não só seu organismo, não só sua vida psíquica, mas destrói também a vida de tantas outras pessoas. Às vezes chega a destruir até a família completa. Por que que alguém experimenta isso, sabendo que isso é completamente destrutivo? Porque existem heranças dentro de nós, existem memórias de dores que não foram curadas, existem frustrações que nos levaram a compensar isso, existem ausências dentro de nós, que a pessoa encontrou na droga uma forma de preencher esse vazio, essa ausência. Alguém que está completamente ferido por causa dessas ausências que ficaram ao longo da vida, chega um momento que essas ausências, elas vão serem jogadas para fora. E aí, meus irmãos, vem a fuga. A droga é uma fuga para compensar uma ausência, para matar uma dor, porque quando eu uso a droga, eu apago, mesmo que momentânea, aquela dor que está doendo aqui dentro de mim. Mesmo buscando isso de forma errada, mas foi a única forma que essa pessoa encontrou de, mesmo que momentaneamente, essa ausência se apague, mesmo quando depois o efeito da droga passar e a dor continuar dentro dele, e aí ele usa de novo, e ele usa de novo, e aí ele se tornou escravo, porque ele não suporta essa dor, porque ele não aprendeu a lidar com essa dor, porque ele não administra essa dor. E aonde é que está a raiz disso? A raiz está na educação, que deixou ausências em nós. Existem coisas que são muito importantes no processo educativo. E a gente precisa se dar conta, meus irmãos. E a gente precisa se dar conta que tem coisas que a gente não pode abrir mão pelo bem do outro. Você está cuidando de alguém que ainda não tem o domínio. Esse domínio desse outro está sobre você. O domínio de uma criança está sobre você. Ela não tem ainda as condições, então ela depende de você. Então, se eu não for responsável no processo de criação dessa criança, ela vai ser o que eu consegui produzir dentro dela. Eu vou reproduzindo para ela as minhas dores, eu vou reproduzindo para ela minhas ausências. Por isso tem coisas que nós não podemos abrir mão. E o cristianismo tem um papel muito importante na evangelização das famílias. A igreja tem um papel importante na educação das famílias, na evangelização da família. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que o Estado pensa é completamente diferente disso. Porque o Estado não está interessado no ajustamento da tua família. Ela não está nem aí se tua família vai ser ajustada ou não. Mas Jesus está.
porque Ele constituiu a tua família, para a tua família ser feliz e ajustada, não uma família infeliz e desajustada. Então, se você pode ainda começar a repensar a maneira como você educa, a maneira como você cria, faça isso, porque é um benefício não só para você, não só para a tua casa, mas é um benefício para o outro. Um benefício para o outro. Quando nós acolhemos os meninos em nossas casas, ao longo do tempo, porque eles passam a morar conosco, e nós passamos a ter um contato mais direto, e eles acabam se tornando para nós um laboratório, onde a gente vai percebendo, onde a gente vai aprendendo, onde a gente vai lidando, a partir do comportamento deles, a partir das posturas, a gente vai identificando as ausências, as carências, e a gente percebe muitos deles muito carentes de afetos. Aí você pergunta, e eu percebo que você é muito carente, muito dependente. Porque eu não tive isso em casa. A gente escuta muito, desculpe eu dizer, mas eu preciso ser muito franco. A gente escuta muito eles dizerem assim: eu não tive um pai. A figura paterna é a figura mais repetitiva nos processos de desajuste das pessoas. Olha que coisa interessante, para nós homens, o que mais aparece? A figura do homem. Então nós homens precisamos rever a nossa postura em relação a como nós lidamos na educação dos nossos filhos. Se repete muito, muito, muito isso. Eu não tive pai, meu pai foi ausente, eu fui abandonado pelo meu pai nunca me deu um abraço, meu pai só me chutava, só me batia, pá, 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 pá. Depois a gente projetou dentro dessa pessoa muitas dores. E chega um momento que ela vai querer curar essas dores. Aí é o problema, meus irmãos. É no que a gente faz para curar essas dores, ou onde a gente busca a cura dessas dores. E aí muitos buscam no crime, no roubo, na prostituição, na pornografia, nos vícios, que são inúmeros, que vai desde os vícios químicos, aos vícios como jogos, aos fetiches que são inúmeros, que se nós pudéssemos e tivéssemos tempo, nós passaríamos a noite. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, e o que Deus coloca no meu coração a partir da liturgia de hoje é: repensemos melhor, a partir do que São Paulo diz hoje na carta a Tito, de que maneira nós estamos vivendo as nossas relações uns com os outros, dentro da nossa comunidade chamada família. Se pergunte sobre isso, como é que nós estamos? Cuidado, pai, cuidado, mãe. Não crie espaços de disputas dentro de suas casas. Suas casas não são ringues, onde o pai está disputando com a mãe. Isso é perverso para a educação dos filhos. Porque os nossos filhos, as crianças têm uma percepção muito aguçada. Cuidado para não estar competindo. Quando houver divergências, resolvam essas divergências antes de aplicar a norma. Porque quando a mãe diz não e o pai diz sim, a criação dessa criança foi perdida. Me desculpe dizer. Porque se vocês estão desajustados na educação, imagine o que essa criança vai ser futuramente. Se um percebe que a postura do outro foi errada,
Senta os dois e conversa, e chega uma síntese, porque senão, na relação, um dos membros vai ser o príncipe e o outro vai ser o monstro. Meu pai é sempre o monstro, ele diz sempre não. A minha mãe é a princesa, ela diz sempre sim. Então eu vou só para a minha mãe que ela diz sim. Ou a minha mãe, ela diz não, mas meu pai diz sim. Minha mãe diz, isso não pode, o pai diz pode. Acabou o processo educativo da criança quando isso acontece. Sejam sóbrios, prudentes, sábios na educação da sua casa. E isso começa a partir do momento em que marido e mulher sabem se ajustar nas relações. Olha que bênção nessa noite. Deus está dando palavras muito sábias para que nós coloquemos em prática na educação dos nossos. É um presente que Deus está dando para você nessa noite, para você começar a perceber a sua postura dentro da educação da fé, como São Paulo fala para Tito hoje, na leitura que nós escutamos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, meu amado.